Tamo no ar, produtor? Tamo no ar. Obrigado. Turma, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conectagro. E hoje, nessa estreia, eu tenho um orgulho tremendo de convidar uma amiga minha que tenho certeza aí que vai poder transmitir não só um conhecimento técnico da área que ela tem, mas principalmente uma vivência. Bom, vou deixar que depois ela se apresente. E é um prazer muito grande tê-la aqui no meu primeiro episódio. Marilane, por gentileza, conta um pouquinho da tua história para mim. Meu Deus do céu. Eu que agradeço, Arturo, pelo convite. Agradeço a toda essa equipe maravilhosa que recebeu. Bem mais ou menos minha equipe aqui, mas tá bom, Não, vamos. maravilhosa, muito boa mais equipe. ou Que me recebeu tão bem aqui. E me sinto lisonjeada por ser a primeira a participar aqui do teu podcast para termos essa conversa sobre o agro. Não se sinta, é que se for para dar cagada, seja com os amigos, né? Não é, Com certeza, tem que seja uma boa cobaia. Então, é isso. Né? Bom, então como você já me apresentou, eu me chamo Marielaine e sou cria do interior do Paraná. Porque assim, tem o vim do interior do Paraná, que é o VIP, né? Agora VIP. tem o VIP. É isso. Sou do interior do Paraná. Mas tenho muito orgulho de onde eu vim, da região que eu vim, das histórias e da origem que eu tenho. Eu sou natural de uma cidadezinha chamada Campina do Simão, lá no interior de Guarapuava, fica ao norte de Guarapuava, de uma comunidade chamada Grongoró. Pois é, essa que eu falei meio esquisito, né? Gorogoró, tomar o goró, né? Mas... não é tomar um goró, é Grongoró. Grongoró significa feijão cru, na língua guarani, tupi-guarani. Legal. Lá era uma região bem habitada pelos índios, então eles tinham essa tradição. Dá pra ver teu tipo indígena mesmo. Dá pra ver, né? Bem índia mesmo. Então eles tinham essa tradição de dar nomes aos lugares. Então essa comunidade lá se chama Grongoró por conta dessa referência. Meu pai, a família do meu pai principalmente, toda da agricultura familiar, trabalharam muito tempo desbravando. Meu avô, pai do meu pai, era tropeiro de porco, de suínos. Naquela época não existiam muitos caminhões para transportar. Sim. Então eles criavam os suínos ali em sistema de faxinal. Sistema de faxinal, para quem não sabe... E já ia pontuar isso. Vamos lá. Sistema de faxinal, para quem não sabe... Inclusive, é um sistema de criação, um sistema de manejo reconhecido pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura, por conta da tradição. É uma forma de criação tradicional das nossas regiões. Inclusive, aqui na região de Irati, Rebouças, tem faxinal dos Melos, faxinal disso, faxinal daquilo. Deixa eu só te contar, você falou do faxinal e me lembrei, né? Eu fiz uma audiência esses tempos atrás, e aí a gente falando, né, sobre a área de faxinal. Inclusive, o meu cliente falava a área de faxinar. Faxinar. E aí, pra gente conseguir contar pro promotor o que era a área do faxinar, olha, deu trabalho. Deu trabalho. Porque hoje em dia já não tem mais esse sistema de criação. Então, ele é um sistema em que são vários produtores, vários pequenos produtores, que eles criam os animais todos juntos. E é incrível, porque se você for hoje num faxinal que tem ainda esse sistema tradicional de produção, os animais, eles vão até uma única lagoa ali, por exemplo, tomam água, se alimentam e à tardezinha cada um sabe qual que é a casa, qual que é a estrebaria, qual que é o chiqueirinho que ele tem que ir para ele se guardar. Cada um sabe sua casa. E assim, normalmente, que tamanho que fica essa área, assim, do faxinar? Depende das vezes do sistema de produção. Então, o sistema de criação da pecuária normalmente fica ali entre 1 hectare, mais ou menos, não mais que isso. Normalmente, nesses sistemas de faxinais, existe uma vila, uma sede, onde tem várias casas e as igrejas. E aí, cada proprietário tem a sua área de lavoura, onde planta milho, feijão para subsistência, né, pro gasto, como os produtores gostam de chamar. Então, e aí essas áreas são fechadas, são cercadas, né, para os animais não irem. Então, lá nessa minha região, existia esse sistema de criação de suínos de faxinal, que eram suínos das raças comuns. E o meu avô, né, falando da minha história, o meu avô fazia essa tropeada. Então, ele levava essa tropeada vem de tropa,
levava essa tropa lá do interior de Guarapuava até a região de Ponta Grossa. Então, ia lá, Tocantins, porco, Tocantinho, a cavalo. sei lá, 100 quilômetros. E antigamente também existiam os pontos certos onde eles paravam para descansar, alimentar esses animais. Eles iam com a carroça atrás, com mantimento, milho e outros mantimentos para os animais, né? E só para pontuar, assim, né, até para o pessoal de casa, de repente, para pensar alguma coisa em relação, porque hoje a gente tem aí uma infestação de javali, né? Sim. Mas, pessoal, o javali surgiu bem depois, né? O javali ele foi importado no começo dos anos 2000 para cá, então é uma outra história, a gente trata em outro momento, então não tem nada a ver aí com esses javaporco que tem aqui hoje em dia, né? Que esses que destroem plantação e etc, nada a ver, é bem antes disso, Isso, né? é bem antes, são raças, inclusive tem a raça Duroc, tem a raça Moura, que são raças tradicionais. Quem é produtor rural mais das antigas aí deve lembrar dessas raças, entre outras. E então, existiam pontos específicos no caminho em que eles paravam para descansar. E essa viagem durava meses. Não era uma semana, a gente vai de Guarapuava a Ponta Grossa em algumas horas. Então, eram semanas. E o meu avô levava até a sede ali de Ponta Grossa, fazia negociação. Esses suínos provavelmente iriam para produção de embutido, vender nos grandes supermercados, nos grandes centros da época. E aí o meu avô voltava para casa, né? A tropa voltava, as pessoas voltavam com mantimentos que eles não produziam na propriedade. Café, açúcar, sal, que eram, como a gente brinca hoje quando a gente vai no supermercado, o grosso, né? Do que é necessário para casa. Então era esse sistema de negociação que eles usavam. Eu não cheguei a conhecer esse meu avô, a minha avó cheguei a conhecer, então ela contava todas essas histórias. Meu pai, daí, depois de um tempo, começou a criar gado de corte, depois gado de leite, também trabalhava na lavoura e tudo mais. Essa região do Grongoró, já que você me deixou falar, Não, agora eu vou tem falar que falar, bastante. eu gosto do Grongoró, é isso que eu gosto. O Grongoró, a comunidade, ela foi fundada por esses primeiros... Produção, vamos fazer um jeito, vamos patrocinar lá no Grongoró. Será que não dá para nós patrocinar isso aí para aquela região? Quero que eles vejam o fruto, filha da terra do Grongoró. Eu vou compartilhar com o pessoal de lá, vou fazer eles escutarem essa história. Então, o Grongoró, lá, as comunidades dessa região, elas são de colonizadores. Elas tiveram sua origem na colonização mesmo ali. Abriam picada, como eles chamavam na época. Tanto é que o nome Campina do Simão, Campina significa uma pequena abertura no meio do mato, uma pequena clareira. Então, não existia trator, não existia maquinário nenhum para que houvesse essa retirada dessas árvores desse mato. Então, a Campina do Simão. Logo eu falo sobre o nome. Então, lá nessa região de colonizadores, o Grongoró tinha como sua atividade principal o extrativismo de madeira. Lá se instalou por conta da mata ser... Assim como todo o interior do Paraná, até 1960 era exclusivamente de extração. Da araucária. Exatamente, extrativismo. E lá se instalaram grandes serrarias. Lá se chama aquilo, talvez se chama madeireira, mas lá se chamava serraria. E era muito, muito, muito engraçado, porque eu ainda lembro dessas serrarias funcionando e das casinhas todas iguais, uma no ladinho da outra, aquela rua principal. Normalmente já tinha um cemitério, tinha uma igreja, referência da sede de uma comunidade. E durante muito tempo, o Grongoró foi uma potência na área das serrarias. Era super conhecido, caminhões de tora saindo, madeira de lei, madeira nativa, de árvores nativas, né? Com o tempo, essas madeiras, como tudo quanto é na nossa natureza, acaba. Como todo extrativismo. Extrativismo, chegou um momento em que essa madeira acabou e, né, esses grandes empresários iam para outras regiões. E o Grongoró foi diminuindo a sua população, o pessoal foi resolvendo de morar em outras cidades, trabalhar e tudo mais. E a minha família permaneceu, a família do meu pai permaneceu. Trabalhando daí com a pecuária. Sabe, isso só fazendo uma relação histórica. Né? Claro. É uma relação histórica. É bom quando eu tenho, né, um advogado que sabe esse parangolete histórico aí. O estado do Paraná, nas primeiras divisões dele, a partir da Serra da Esperança, mais ou menos ali da Serra da Esperança, pro interior, era o município de Guarapuava. Então não existia Maringá, Londrina, Cascavel, não, era da Serra da Esperança para cima, era Guarapuava.
e é mais ou menos lá onde é a região da Campina do Simão. Da Campina do Né? Simão. Então, conforme foi acabando ali, foram extraindo o que tinha, né? Exatamente. Começaram extraindo mais para trás e assim nascendo os outros municípios, né? Exatamente. Tanto é que a emancipação da Campina do Simão é na mesma época, tem a mesma idade de emancipação de Fernandes Pinheiro, por exemplo, que é aqui na região. Então, exatamente isso. Campina do Simão era um distrito de Guarapuava, porque era um município, né, uma extensão territorial muito grande. Né? Então, com o tempo, a comunidade, aquele sistema de produção ali do extrativismo aquele sistema de produção foi acabando, e aí as famílias começaram por optar. Algumas venderam as propriedades, outros continuaram lá trabalhando nessa parte da agricultura e pecuária também. Hoje, lá no Grungoró, tá meu irmão trabalhando, já trabalhou com lavoura, já trabalhou com gado de leite, e hoje ele tá no sistema tecnificado de produção de hortaliças em manejo de estufa. Bem legal também, uma tecnologia boa que tem aí para produção para pequenas propriedades também. Vale mais financeiramente? Fazer fechado do que aberto? É porque você consegue produzir com uma qualidade melhor, num espaço menor. Como ela tem estufa, ela não tá diretamente no céu aberto. É, então... a hortaliça ela é muito dependente do clima, né? Qualquer mudança ela é muito sensível, né? E ela é sensível ao sol, ela é sensível à quantidade de luminosidade, à temperatura também. Então, nesse sistema de estufa, você consegue produzir mais em menos área e você consegue manejar corretamente a parte da irrigação, fertilização e tudo mais. Então, tá bem bacana lá. E teu irmão parou parou com o resto? Hoje tá só com hortaliça? É, ele tem ainda alguma coisa de gado de leite lá, mas aí só a parte de produção de novilhas mesmo. Ele trabalhava com o ciclo completo da produção de leite. E ainda tem as áreas de agricultura também, que planta milho e tal. E você, na lida lá na propriedade lá, você de criança, de jovem, não que não seja jovem, muito jovem, mas ainda de mais jovem, né? Infância e juventude, como é que foi lá? Então, eu fiquei nessa propriedade lá no Grungoró, na Fazenda São Manuel, agora é Sítio São Manuel. Fiquei até os meus 19 anos, mais ou menos. Então, morei todo o tempo lá, toda a minha vida lá, lidando com bicho de pé, carrapato, pulgão, pulga, tudo. Sarna, tudo que tinha, né? Pulga, inclusive, é uma coisa maravilhosa de se pegar, aquela coceirinha é maravilhosa. Mas assim, quando na época, né? Então toda a família passa pelas suas dificuldades. Na época, o meu pai, a gente já vou comentar com você sobre esse viés do jovem sair da propriedade e agora tá voltando. Na minha época, era uma época em que não tinha essa tecnologia que tem hoje. Na minha época, parece que eu tenho 80 anos, né, gente? Mas foi ontem. mas foi ontem. Não tinha essa tecnologia nas propriedades. Então, o que nós conseguíamos visualizar de futuro para nós era fora da propriedade. Mas mesmo assim, durante todo o tempo que eu permaneci lá, eu ajudava o pai e a mãe, ajudava na produção leiteira. Nós pegamos a época em que estava ainda sendo inserido no município a produção leiteira. Então eu tirei leite na mão, no balde, depois coava no taro. Sabe, assim, uma das ideias também, né, ou um dos motivos desse podcast é porque eu sou de Curitiba e faz 9 anos que estou instalado aqui em Irati. Mas assim, sempre me chamou muito a atenção as histórias do meu pai, né, que viveu no interior. Aquela história do pai, porque eu, na tua idade, tinha que ir pra escola, era 9 quilômetros no meio do cafezal, tinha que atravessar rio, correr do boi. Aquela história, né? Na minha época. Porque na minha época, a gente tinha que ir descalço pra não sujar o sapato. Bom, Sim. e essas histórias do meu pai sempre ficaram lá no meu imaginário. Porém, eu nasci em Curitiba, depois acabei morei em Guarapuava, morei em Ponta Grossa, voltei pra Curitiba, onde me formei, depois vim pra Irati. Nômade. Agora não mais, fixado raízes em Irati. Mas assim, eu sei a visão que o pessoal tem na capital ou nas capitais. E quando fala em agronegócio, assim, a ideia que a turma já faz é uma ideia de um grande latifundiário explorando as pessoas e derrubando árvore. Exatamente. Só que, pera, não é assim, não é assim. A realidade aqui é outra. Quem mais preserva é o produtor, quem mais tem interesse é o que preserva o produtor. E tem muitas pequenas propriedades que é desse formato, que precisa que a criançada, a hora que pode se movimentar, ajude. Precisa que o pessoal ponha as mãos, precisa que a família trabalhe, né? Exatamente.
Foi bom você tocar nesse assunto, Arturo, porque, por exemplo, a maioria dos produtos que hoje nós temos na nossa mesa, no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar, no café da tarde, ou no cafezinho que a gente toma nas nossas cafeterias aí da cidade, ela é oriunda, vem das pequenas propriedades. O latifundiário não produz alface. Uhum. O latifundiário não produz ovos. Aquele ovo caipira, aquele não é o latifundiário. O moranguinho cereja. São as pequenas propriedades, são as propriedades de origem da agricultura familiar. E bem isso que você falou. Quando as pessoas ouvem falar sobre agronegócio, já vem aquela imagem do navio lá no porto, derramando soja, aquela concha enorme de soja ali, aquele jato de soja. Ou então grandes fazendas, como tem no Mato Grosso. Não deixa de ser agronegócio de jeito nenhum. Mas o agronegócio, ele começa na pequena propriedade, nos itens que nós temos no nosso dia a dia. E é desse agronegócio, dessa agricultura familiar que eu venho. E que defendo com todos os meus... com tudo que eu posso, com todos os meus argumentos. Produção, como eu já havia adiantado que eu derrubaria chimarrão sem dúvida, eu trouxe um pano. Você consegue me jogar esse pano, por gentileza? Me conhecendo como me conheço. Já derramou? Mas lógico, né? Demorou, inclusive, acho que passou já uns 10 minutos. Tem 10 reais que você derrubar. Obrigado. Muito bem, derrubou, mas tá bom. O estagiário que fez tá de parabéns. E depois vai ter um agradecimento especial aqui pro pessoal que fez o chimarrão pra nós. Então, como eu tava dizendo, nessa minha infância e adolescência lá do sítio Que mesmo, foi esses dias, diga-se de passagem. foi agora, ano passado. Eu trago todas as minhas referências. Tanto é que mesmo saindo da propriedade para estudar, eu nunca esqueci das minhas raízes e jamais vou esquecer também. Inclusive, fim de semana passado, estive lá no Grongoró, né, brincando com a piazada lá. Lá na metrópole. Então, assim, quando eu fui pro ensino médio, eu queria fazer veterinária. Era meu sonho fazer veterinária. Obviamente que por uma referência do meu pai, que sempre incentivou. Tanto é que uma curiosidade, o pai deve estar assistindo e ele vai lembrar disso. O meu primeiro parto, o primeiro auxílio que eu fiz num parto de suíno, eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade. Olha, você é doula de porcos. Você viu? Doula de Doula de porcos, olha só, que moderno isso. E o pessoal vem falar de doula agora como se fosse moderno. Não, doula há de muito porcos tempo no Gorongoró, pô. Já ajudei. Por quê? Como nós criávamos raça de porco crioulo, a porca não era aquela porca gigantona que a gente vê nas granjas hoje. Então a porca tava com dificuldade pra parir. E, né, é um porquinho atrás do outro, cada porquinho dentro da sua placenta, nos suínos é assim. E o que aconteceu? A porca parou de criar e tava sofrendo ali, e meu pai, a mão dele era, né, grandona, não caberia ali pra ajudar. E aí o pai me chamou e eu lembro, engraçado como a gente tem uma memória fotográfica, eu lembro da mão do meu pai, assim, ele me ensinando como que eu tinha que colocar lá a mão e puxar o leitãozinho. 6 anos. 6 anos. Exatamente. Aí eu lembro disso, e o meu pai lembra. Então, são essas memórias que a gente tem lá da infância e dessa adolescência, né? Produção, anota pro corte doula de porcos. Essa daqui pra um corte vai ficar muito legal, hein? Doula de porcos. Essa ficou boa. Eu gostei, adorei essa história. Então, aí... Quando eu fui pro ensino médio, como eu tava falando, queria fazer veterinária por conta dessa influência, o meu pai, fiz cursinho, tentei fazer vestibular pra veterinária. Na época era famosa a faculdade de veterinária, super, hiper, mega concorrida. Sim, e não era como é hoje, que tem faculdade, não era fácil, não é aqui na porta tem uma faculdade. Isso era 2005, né, 2006, então não era tão... não tinha tantas opções ali na região. Engraçado pensar que isso já faz quase 20 anos, né? Desculpa. Aí, como eu não consegui fazer, passar no vestibular para veterinária, eu falei pro meu pai que eu queria fazer colégio agrícola. Parênteses, o meu pai também fez colégio agrícola, também é técnico em agropecuária. E aí eu queria fazer o colégio agrícola. Só que colégio agrícola não tinha uma fama muito boa para mulheres. Por conta, obviamente, de um ambiente masculino, né? Muito mais homens e tal. E aí o meu pai, eu saindo da adolescência para a juventude, meu pai pensou, não vai dar certo, né? Mas eu
consegui argumentar com ele e ele me autorizou. Na época, inclusive, que eu fiz o primeiro ano do Colégio Agrícola, eu fiz menor de idade, porque como eu faço aniversário em dezembro, eu sou um ano adiantada, digamos, ali no calendário escolar. Então eu fiz o primeiro ano do Colégio Agrícola menor de idade. Fui morar com a avó na cidade, a avó cuidando, tem toda aquela referência da avó também. Fiz Colégio Agrícola. No Colégio Agrícola eu me realizei, Nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E andava por Guarapuava, gente. Andava por Guarapuava com cinta, com canivete na cinta. Tem que ter o lifestyle, não Sim. é só fazer. Camisa Tem que gola ter. polo, do cavalo crioulo. Era a Ana Castela da época, né? Era a boiadeira da época. Boiadeira né? da época, tadinha. Aí a gente acabou tendo que começar a trabalhar. Me formei no Colégio Agrícola, era tudo que eu queria. E acabei tendo que sair pro mercado de trabalho mesmo. Lene, eu vou te pedir só uma gentileza um pouquinho. Eu preciso abrir aqui pro nosso merchan. Pessoal, tá chegando aqui pra Olha! gente um suquinho da Smack Sabores. A Smack Sabores, ela é da cidade de Teixeira Soares e atualmente ela também está instalada aqui em Irati, no Conecta Hub, que fica na Rua da Liberdade, número 740. Serei puxa-saco, não é simplesmente um merchan. Obrigado, Rúbia. Não é só um merchan, de fato eu gosto muito do que eles fazem aqui. Indico para vocês o crepe, o shawarma, os cafés são maravilhosos, mas principalmente eles têm 40 sabores de suco 40. em polpa, produzidos por eles mesmos. Olha. O que é Agro. agro, lógico, né? Suco é agro, né? Suco da E- Elaine, melancia, morango e limão. O meu é abacaxi, hortelã e gengibre. Muito bem, vamos lá. Smack, muito obrigado aqui Obrigada. pelo patrocínio. Tamo junto. Vamos lá. E na próxima, acho que dá pra vocês mandarem pra gente também um shawarma. Manda um crepe Aline Xavier. E Não, tem um café que vem com chantilly, não sei o quê. E sabe que quando estreou aqui no Conecta, meu escritório aqui no Conecta também, quando delícia. estreou, eu tava de penitência na quaresma. Gente, e teve inauguração, e doce, chocolate. Eu me babava. Verdadeira penitência. Isso, Foi saía a daqui e verdadeira- comia uma banana daí pra vencer. Nossa, muito bom mesmo. Continuemos. Ana Castela, dos anos 2000. Continuamos, então. Parei na parte em que eu tive que sair pro mercado de trabalho, né? Tive que sair, não. Obviamente que foi tudo acontecendo. Mas, saindo do colégio agrícola, fui pro mercado de trabalho. Trabalhei com cooperativa de crédito, trabalhei atrás de balcão de loja agropecuária, trabalhei em assistência técnica para assentamento da reforma agrária, também para fazer levantamento lá das propriedades. E isso tudo lá na Campina do Simão e na região. Trabalhei nessa cooperativa de crédito, eu trabalhei em Pitanga. Uhum. Então ali eu fui pro mercado de trabalho. E nessa mesma época, eu passei num concurso do governo do estado, que era um concurso para a Secretaria de Agricultura do estado. Só que Mas já foi pensando assim, vou fazer esse da Secretaria da Agricultura porque eu sou do meio. Ou não? foi Foi o destino, foi Não, divina providência. foi assim, eu vou fazer para a Secretaria de Agricultura porque já era para um cargo de técnico em agropecuária mesmo. E, né, naquela época tinha-se muito que o funcionário público, estabilidade e tudo mais, e iria... O sonho do pai era que passasse no concurso, né? Se realizou. Faz o concurso. Faz o concurso. Exatamente. E aí fiz o concurso e nos classificamos, eu e meu pai, inclusive. Ele também fez e também se classificou. Só que nós nos classificamos, mas ficamos bem ali, não nos primeiros colocados, nos que já foram chamados ali logo no começo. Então, acabou que eu só fui chamada para o concurso 4 anos depois, lá em 2011. Uhum. E na época, já a gente foi chamado pela Secretaria de Agricultura mesmo, porque estava sendo criada a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que é o órgão que eu trabalho até hoje. Então você pegou na arrancada da par. Peguei na arrancada. Tá. Na Isso era o outro ponto, então, que a gente... Né, essa foi a introdução para chegar até a da par. Sim. Então, assim, vou te falar a visão que eu tenho como advogado que advoga para produtores rurais. A da par só serve para multar a gente. A da par só serve para não deixar eu passar as coisas que eu quero passar. A da par só serve para vir pegar meu gado sem GTA. Né? Essa é a visão que tem. Mas, claro, não é isso. Ela existe por um motivo e, assim, né? Acaba que hoje eu já sei todo o reflexo que a da par, né, tem para
Se a agricultura do Paraná é destaque, se a gente num espaço muito menor do que tantos outros estados somos dos que mais produzimos, estamos sempre em primeiro, segundo, aí de produção acredito que de todos os grãos, né? Bom, a Dapar deve ter sua parcela Tem. de culpa, né? Tem. Culpa boa, né? Nessa situação. Tem. Então, conta pra gente também. Conto. Então, assim, essa visão que você falou, que a Dapar multa, que a Dapar faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é verdade. Não vou ser hipócrita de dizer que Inclusive é mentira. a senhorita, né? Inclusive eu. Porque é verdade. A Dapar, ela é um órgão de fiscalização. E é através da fiscalização da defesa agropecuária. A missão da Dapar é defender a agricultura, a pecuária e os produtos de origem animal. No final das contas, é sempre para proteger o próprio ser humano. Porque nós fiscalizamos e nós controlamos tudo para que, obviamente, de uma forma econômica para o agronegócio, nós possamos, além de manter alguns mercados, nós conquistarmos outros mercados, mas também na hora lá do produto final, disso aqui, ó. Na hora que tem o suco, o abacaxi, a sanidade do morango, a sanidade do bife que nós comemos no almoço, a sanidade lá do frango. Então, tudo isso lá no final das contas é para garantir para o ser humano que está sendo servido, que está sendo disponibilizado para ele produtos de qualidade. Por isso que, vou colocar entre aspas, tanta lei, tanta regulamentação. Claro que todo órgão fiscalizatório, ele vai ser visto como algo mais punitivo, Sim, né? sim. Mas eu, particularmente, já com quase 12 anos de serviço público, já trabalho de uma outra forma. Eu prefiro que o produtor se aproxime de mim. Eu prefiro que o produtor venha até o escritório e ele saia dali com as dúvidas dele sanadas. Às vezes eles levam algumas notificações, às vezes eles levam algumas orientações para casa, levam umas, como eles dizem, levam umas mijadas, mas ele sai com a informação correta, sabendo que a partir daquele momento, se ele não fizer daquela forma, aí a responsabilidade é dele. Isso eu tenho que destacar mesmo, porque até recentemente estive lá na Dapar, onde nós conversamos, né? Fazer lá um protocolo de um recurso de um produtor. E assim, toda a forma de atendimento que a Dapar fez, desde o momento da autuação, até depois na hora do protocolo, ainda não tive a resposta, né? Mas sempre tratando muito bem, não assim... Fica demonstrado que não é na intenção de prejudicar, é na ideia de faça-se cumprir a lei, né? Você falou aí, né? Um fiscalizar e punir, isso é mais ou menos Foucault. É tipo isso. Bom, pra quem assistiu Tropa de Elite, viu lá, né? Eles falam Foucault. Mas não tem nada a ver isso aqui. Mas sim, de fato, né? Tem que haver esse trabalho, mas e não foi essa a primeira vez que dentro da Dapar o trato sempre foi muito bom. Eu tenho esse costume também, né? De quando eu vou tratar, principalmente com órgãos administrativos, uma conversa, vai lá, entende, ninguém tá lá, não vai te ensinar a fazer teu trabalho, mas vai te pontuar, vai te indicar o caminho, né? Exatamente. E sou testemunha disso. Existem algumas vertentes, assim, digamos, de pensamento ou de condução do processo fiscalizatório que em determinados momentos a gente uma colherzinha pra começar a pôr. É verdade. Até a gente concorda que o brasileiro só aprende se for punido, o brasileiro só aprende se for multado, tem que doer no bolso, enfim, né? Mas eu acredito ainda na forma da conscientização. Então, nós aqui em Irati, principalmente, nós trabalhamos bastante com o levar a informação para o produtor. Fazer ele entender por que ele precisa vacinar o gado. O porquê, qual que é o motivo para essa doença, mas o que essa doença pode acarretar no rebanho? Pode ser transmitida para o ser humano? Não pode? Então, essas informações, por mais que o produtor já tenha assistido em algum lugar ou tenha ouvido no rádio, às vezes ele não tem o real conhecimento. E te falar assim também, né, um pouco também da minha experiência, às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu sei aqui, eu vou pegar essa GTA aqui, que era daquele meu gado, e vou usar naquele outro, guia de transporte animal, né, a GTA. Assim, GTA não é o joguinho do videogame, tá, gente? Isso, guia de transporte animal. Tá, eu vou usar isso, eu tinha desse gado aqui, mas eu vou usar para esse aqui, tá? Existem formas de burlar a lei? Todas.
mas não é vantajoso. Uhum. Não é o certo, Uhum. né? Se quer fazer isso, poxa, saiba que você está fazendo errado e que não é à toa que existe isso, né? Exatamente. Eu brinco sempre, até se algum produtor que já passou lá pelo escritório e já conversou comigo, já deve ter ouvido essa minha analogia. A fiscalização, ela vai trabalhar, vamos fazer uma analogia com a pesca, a agro também. A fiscalização, ela não vai, tem um tanque de peixe lá, ela não vai secar aquele tanque, pegar todos os peixes e dar um destino final para todos esses peixes. A fiscalização, ela vai trabalhar como um pescador de vara. Uhum. Ela vai jogar lá, só que o que caiu na isca é frigideira. Então não tem como. Por amostragem. Por amostragem. A fiscalização é por amostragem. Por Tem isso uma a ideia rodoviária. do tamanho do rebanho de gado, por exemplo, do Paraná hoje? Não tenho esse dado, mas eu posso conseguir para você rapidinho. Não tenho Me certeza. passou aqui só para ter uma ideia. Mas não dá tem pra como gente- você fiscalizar Não tem, cabeça não por tem, cabeça, não né? O que eu tenho, assim, de dados que eu posso trazer para você é só em Irati, Inácio Martins, que é a unidade veterinária, que é dividido por regiões, igual a Secretaria de Agricultura, igual a Secretaria de Saúde. A nossa regional aqui, que fica a sede em Irati, tem 10 municípios. Mas a unidade que eu trabalho são 2, que é Irati e Inácio Martins. Juntando esses 2 municípios, nós temos um total de aproximadamente 2.000 propriedades. Dessas 2.000, 90% são propriedades pequenas, que têm Poxa, entre 1 e 10 animais. São Uhum. propriedades de subsistência. Uhum. Nós ainda temos poucas propriedades com rebanhos grandes. Até por conta do nosso solo, da nossa geografia, né? Aqui é tudo dobrado, é muito mais difícil, né? E até porque hoje em dia a lucratividade por metro quadrado de área agricultável, ela é muito maior para a plantação de soja, né, Uhum. de grãos, do que para a criação de gado. Então, onde é um terreno mais dobrado, o pessoal tem ali o seu gadinho de corte, gado de leite, para poder ter como subsistência. Uhum. Mas onde é terreno que a gente brinca, onde vai trator, vai plantadeira e colhedeira, a gente que é colhedora agora que fala, eles com certeza vão optar por grãos, Pela no caso, né? agricultura. Pela agricultura. Mas então não tem como nós, a equipe ali, não tem como a gente fiscalizar 100% das propriedades. Então é por amostragem, sim. Uhum. E quando a gente pega essa amostragem, a gente tenta repassar todas as informações para esses produtores, levando uma conscientização mesmo. Uhum. As vacinações são obrigatórias por um motivo. Atualização de rebanhos, que agora a gente tem que fazer, inclusive em maio inicia, a gente precisa ter esse controle. O Ministério da Agricultura e a Organização Internacional de Saúde Animal, os mercados internacionais, a China, a Rússia, o Canadá, a Índia, enfim, eles querem saber se nós estamos conseguindo controlar os nossos rebanhos, se nós temos capacidade de vigiar, se, por exemplo, uma doença que está assombrando, já digamos a palavra, é a influenza aviária. Uhum. A influenza aviária está rodeando o Brasil. Tu já viu um negócio lá que na China já tem 3 casos de influenza aviária em humanos? Pô, chinês, vocês não aprenderam, gente. De novo, Complicado. não. De novo, não. Por favor. Então, é isso que a Organização Internacional quer de nós. Ela quer saber se a gente tem controle, se a gente consegue controlar e se essa doença entrar no nosso país ou no nosso estado, se nós vamos conseguir controlar, em que tempo que a gente vai conseguir controlar. Então tem muita coisa envolvida nessa parte da defesa agropecuária. O meu sogro, ele trabalhava com granja de aves, trabalhou com peru e depois com frango. E assim, o cuidado que se é exigido, ele é um cuidado muito grande. E assim, aí o que você tá falando da par, né? Quando a pessoa fala assim, você trabalha com agronegócio? Olha, eu acho um pouco audacioso eu falar que trabalha com agronegócio, porque assim, o agronegócio é desde lá o rapaz, a relação trabalhista que tem do rapaz contratado para colher o moranguinho até a pessoa responsável pelas relações exteriores do Brasil com a venda de carne para o Azerbaijão. Tudo isso aqui é agronegócio. É agronegócio. Então, e é uma engrenagem.
né? Ela Uhum. precisa funcionar, Precisa. que cada um faça a sua parte e funcione, né? Tanto é que quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de cadeia. Uhum. E cadeia, não é cadeia dos presos, mas é... Nós lidamos também, deixa comigo. Olha, ó, mas é uma cadeia por quê? Porque um depende do outro. Ela acaba sendo até um ciclo, Uhum. porque o pequeno produtor ele vai precisar adquirir insumo de algum outro lugar, de uma agroindústria que foi produzido. Aquele produto que sai lá da propriedade vai para uma indústria que vai para a mesa do consumidor final. Então, essa sequência, essa cadeia, um depende do outro. Né, também nesse assunto, como que é essa situação? Agora já não é mais tão recente assim, mas recente. Da febre aftosa, do Paraná ser livre da aftosa, o trabalho da ADAPAR nessa Nisso. situação. Então, assim, a febre aftosa, ela é uma doença que não passa para o ser humano, mas ela é uma doença de valor econômico. Por quê? Por conta da contaminação, da rapidez, ela é altamente contagiosa, né? É um vírus. Quando a gente fala de febre aftosa, o nome mesmo já diz. Febre, primeiro sintoma, e aftas, são vesículas que a gente chama, ela é uma doença vesicular. Imagine quando você queima e faz aquela bolha, e aí abre Tipo aquela a afta bolha. da boca, Tipo assim? afta na boca. Ela é uma doença nesse que tem esses principais sintomas. E ela é uma doença de valor econômico por conta da perca que os rebanhos têm quando tem essa doença. Eles param de comer na hora, porque pense, enche de ferida na boca, nos cascos, que a gente chama de casco partido, que é a linguagem popular do produtor, né? Então, bovino, suíno, equino, caprino são suscetíveis à febre aftosa. Então, o animal para de comer e automaticamente na hora já vai baixar o ganho ali, seja produção de leite, vai parar de produzir leite, seja de gado de corte, vai emagrecer. Então, a perca econômica é muito grande. Então, é uma doença, a gente chama de doença de valor econômico. O Paraná veio num processo aí de muitos anos. É muito difícil conquistar o status, que a gente chama de livre de febre aftosa. Primeiro foi conquistado o status livre de febre aftosa com vacinação. Que nós não temos a doença, mas nós estamos vacinando, nós estamos imunizando o nosso rebanho. Então, todo mundo lembra as campanhas de maio e de novembro. Vacinava todo o rebanho em maio, depois vacinava todo o rebanho em novembro. Depois, vacinava só os animais até 24 meses em maio e em novembro vacinava todo mundo. Então, foi sendo retirado nesse processo, aos poucos, a vacinação. Até que, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós conseguimos provar para o Ministério da Agricultura e para a Organização Internacional que nós não tínhamos mais nem a circulação viral da doença aqui na nossa região, no nosso estado, no caso. E o que isso traz de vantagem? Qual que é a vantagem? Traz de vantagem acesso a mercados internacionais. Então, por exemplo, abriu o mercado para nós, não só para animais em si, mas abriu o mercado para carne, abriu o mercado para soja, abriu o mercado para os commodities no geral, abriu o mercado para o frango, para o suíno. Porque os gringos, eles querem qualidade, eles querem coisa boa. E eles querem saber se a gente tem controle. Então, se nós não tínhamos mais a doença no estado, por que vacinar? Então, vamos retirar a vacinação. E aí, nós conquistamos o status livre de febre aftosa sem vacinação. Era só Santa Catarina que era reconhecida. Mas Santa Catarina tem um rebanho bem pequeno. Bem menor que o nosso. Bem menor. Aí o Paraná conquistou, Rio Grande do Sul conquistou, e algumas regiões ali do nortão do Brasil também. Esses dias atrás, eu vi até que você postou lá no teu Instagram, que você estava na fronteira. Acho que você estava até aqui em Porto União, né? General Carneiro. General Carneiro, né? Isso. O que é esse trabalho que a ADAPAR faz nas fronteiras do estado? Perfeito. A ADAPAR, além de ter o controle dentro do estado, né, dos produtores, da movimentação, existem os postos de fiscalização de trânsito agropecuário. Todo estado tem o seu posto de fiscalização e a ADAPAR também tem. Então, quando nós fomos reconhecidos área livre de febre aftosa sem vacinação, a gente precisava ter controle do que estava entrando no nosso estado. Então, a gente teve que fazer
essa demanda, teve que atender essa demanda para poder atender esses postos. Então a gente vai até o posto de fiscalização e fiscaliza tudo que está entrando dentro do Paraná. Carga animal, carga vegetal e carga de produtos de origem animal. Os embutidos, as carnes congeladas, enfim, né? Tudo que tem a ver com essa parte do agro. Para controlar o que está entrando dentro do nosso estado. Até acho que existe uma questão fiscal, né? E outra é uma questão de, justamente, né? E se esse gado não é bom? E se o que tá vindo nisso aí, né? Tanto é que vocês podem ver, tem várias reportagens aí de gado que veio que veio de fora do Brasil, veio do Uruguai, veio da Argentina, que são gados que vieram de forma irregular pro Paraná. Então, isso coloca em xeque toda a nossa sanidade. Poxa, a gente levou tanto tempo para conquistar esse status, para conseguir, até inclusive, nossa, para onde que foi o valor da arroba do boi há um tempo atrás? Agora até caiu, mas teve essa valorização. Aí, para trazer gado de outro país ali, você não sabe se tem a doença, se não tem essa doença. Então, a nossa missão agora, depois de ter conquistado esse status livre de febre aftosa, é manter. Agora, eu ainda acredito que o manter é mais difícil do que o conseguir. Porque a mantença, ela necessita de vigilância. Então, você tem que estar vigilante. E o conseguir é um pico. Manter é manter-se no pico, né? Lá em cima. Então, por isso que a ADAPAR tá sempre aí pelas propriedades, a gente vai ir nas propriedades, a gente vai verificar os rebanhos, a gente vai fazer contagem de rebanho, a gente precisa dessa rastreabilidade. Nós precisamos saber de onde que veio e para onde que foi, para onde que foram esses animais. Então, por isso que a gente tem, que faz esse controle na divisa do estado, digamos. Sim. E, bom, além de trabalhar na ADAPAR, você também trabalha no Senar. Tipo o Julius, tem 2 empregos. Ô, produção, fica à vontade. Produção. Mais a SMEC ali, tá? Tem de brigadeiro branco e Mas, gente, eu vou ter que falar melhor ainda da SMEC, porque ela tá me presenteando muito. A água eu vou deixar aqui no cantinho. Não venci nem o suco ainda. Pode, por favor? Eu vou... A água eu vou deixar aqui. Pessoal, SMEC Sabores, fica no Conecta Hub, na Rua da Liberdade, número 740, entre o Polonês e o Batatão. Vem até aqui, toma um café comigo. Inclusive, olha só, olha que vantagem. Olha, e brownie é agro ainda, né? Trigo. Agro. Cacau. Agro. Açúcar. Açúcar. Agro. Leite condensado do brigadeiro. Agro. Você sabe que numa discussão besta com um amigo lá falando alguma coisa mal do agro, eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é arrancar essa calça que você tá. Você fica pelado agora, porque você acha que essa calça jeans de algodão vem da onde? Você acha que tá ali no teu... Na Renner que faz direto? Não é bem assim. Exatamente. Voltando aqui ao nosso assunto, então, eu vou comendinho meu brown. Pode comer. Você também trabalha no Senar. Isso. Conta o que é o Senar pra gente e como é que é o teu trabalho. Então, tá bom. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar na ADAPAR e foi passando o tempo, eu resolvi que eu precisava me graduar. Lembra que eu comentei que o meu sonho era ter feito veterinária? Não deu pra fazer a veterinária. Então, eu graduei em administração, aqui pela Unicentro de Irati. E sempre, desde o início, desde os primeiros dias da minha graduação, eu sempre voltada pro agro. Tanto é que o meu... Bom, não coma. Não vou comer já, porque senão não tem mais podcast, gente. Vai acabar o podcast já. Isso é maravilhoso. Aí, eu sempre quis fazer administração no sentido de trazer da administração voltada pro agro. Tanto é que o meu TCC foi custos de transação em suinocultura. Então, tudo que eu tentava vincular ali do curso, as matérias, as disciplinas, os trabalhos, eu sempre tentava trazer um pouco para o agro. Foi difícil porque a administração, quando a gente pensa em administração, a gente já pensa em banco, em comércio e em indústria. Meu Deus. Desculpa. Ai, daqui tá me dando água na boca, demorou pra comer. Então, foi quando eu decidi, através da administração, tentar ver outras possibilidades. Só um pouquinho, a produção entrou comendo uma coxinha da SMEC Sabores agora também, gente, que é uma delícia. Eu olhei de canto aqui agora, coxinha. Ô, produção, aí você me judia também, né? Pede pra reservar uma pra eu levar embora depois. Voltando. Aí,
eu pensei assim comigo, sabe aquela vibe de, meu Deus, concurso público, será que eu vou ficar no serviço público pra sempre? Sabe quando dá aquele fogo, assim, depois da graduação? Eu falei, vou inventar alguma coisa na vida. E na época, graças a uma amiga, eu conheci pessoas, você inclusive, né? Conheci algumas pessoas, e essa amiga me ajudou bastante a entrar nesse meio, a conhecer o Senar. Fui apresentada ao Senar. Eu já havia participado de alguns cursos do Senar lá no Grungoró, lá na Campina de Simão. Já tinha feito alguns cursos. Mas o Senar chegou até o Grungoró. Chega. E tem asfalto pra lá, Arthur. Não fale mal do coitadinho. Não, tem. É primeiro mundo. Então eu já conhecia o Senar por esses cursos que eu havia feito lá, né? E na época, inclusive, não parece, gente, mas eu faço até inseminação em bovinos. Tenho até curso de inseminação. Tenho até medo. Faz muito tempo que eu não faço. Você sabe que tem uma história os pais da minha esposa, né? Meus sogros, eles são aqui do interior de Fernandes também, né? Do Angaí. Uhum. E, gente, é engraçado, porque falam assim, eu sou de Curitiba e minha esposa é de Fernandes Pinheiro. Todo mundo acha que é o contrário, porque ela é super chique, né? Toda... E eu simprão, né? Simprão. A Jéssica é chiquérrima. E aí, meu sogro fez o curso de inseminação, né? E lá na comunidade, lá no Angaí, um dia falaram, né, que pra minha sogra que meu sogro tinha engravidado uma vaca. E daí, né, briga e tudo, depois foi entender. Não, é que ele faz inseminação artificial, né? Calma, artificial, né? Ai, gente, licença um pouquinho, Nutri. Não vai tá, ter jeito. eu falo aqui um pouquinho, então, pra você poder saborear. Até assim, né, deixando claro que o Senar, dentro do sistema S, que existe, que é o sistema de ensino, criado lá na década de 50, 60, alguma coisa assim, para desenvolver a educação dentro do... o Senac no comércio, o Senai na indústria e o Senar é rural. Né? E a ideia, acredito eu, estou falando aqui com propriedade apenas de uma pessoa que viu, né, e algumas vezes inclusive participou de cursos, não sou nenhum especialista nisso, e aí a ideia é desenvolver educação dos produtores, das pessoas ligadas no meio. Acompanho pelas redes sociais. Somos amigos aqui, né, do Eduardo Mercado, que é diretor aqui do Senar, aqui na região. Maravilhoso. E curso de operação de drone para uso na lavoura. Curso de operação de maquinário. Curso para você fazer compota com morango, que ele também te ensinou a produzir. Uhum. Então, essa é a ideia central do Senar. O Senar tem lá um desconto feito sobre a produção. E é para isso, né? Exatamente. E aí você agora é uma facilitadora também. Exato. Agora não, né? Faz um tempinho que você é uma facilitadora do Senar. Já tá completando 3 anos. Uhum. Então, o Senar é assim, ele é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Então, como você comentou, quando o produtor ele vende o produto, ou a indústria comercializa esse produto, é recolhido um pequeno valor que vai para um fundo. Esse fundo volta para o produtor em forma de profissionalização. Por quê? A gente sabe que diante de todas as tecnologias, diante de tudo que nós temos à disposição... Se você quiser que eu enrole mais um pouquinho, você dá mais uma mordida na pista. Aviso. O produtor ele precisa estar sempre se aperfeiçoando e aprendendo e melhorando, conhecendo as novas tecnologias para aplicar dentro da propriedade, para aplicar naquele sistema de produção dele. Então, o Senar ele traz essa pegada da profissionalização. Eu, como administradora, sou credenciada para 2 cursos do Senar, que é o Mulher Atual, que é um curso específico para as mulheres, foi desenvolvido especificamente para as mulheres. Para as mulheres? Para todas? Para todas as mulheres? Todas as mulheres. Todas as mulheres. De repente, vai que eu me identifico aí, né? Alguma coisa, né? Vai. Pode ser para mim também. Acho esse nome um pouco... Acho que tinha que mudar. Tinha que ser nome... Neutro. Todas. Neutro. Todas atuais. Vamos, o nome é neutro. Ia ficar melhor. Pro Senar. Tá bom, vou sugerir lá. Deixa eu mandar uma mensagem pra eles. Então... Vem, cancelamento. O Mulher Atual, ele é específico para as produtoras, para as mulheres. É um curso de autoconhecimento. Mate ou suco? Vou continuar no suco, obrigada.
E ele também traz, Arturo, a parte da sustentabilidade. Ele traz a parte da sustentabilidade e do empreendedorismo para as produtoras. É bacana porque, normalmente, quando a gente fala de agronegócio, vem uma coisa muito o homem do campo. O homem do campo. E não pode mais, né? Não pode não mais. Pode. Isso é muito sexista. Exatamente. Então, o que que acontece? A mulherada, ela sempre trabalhou no campo, ela sempre ajudou na produção agrícola, ela sempre ajudou na pecuária. Dependendo da atividade, o homem ia pro serviço mais pesado, lá do trator, da lavoura, e a mulher ficava ali, fazendo um queijo, fazendo pão, Cuidando do gasto. cuidando, né, ali na parte administrativa, da gestão e tudo mais. Então, por conta dessa demanda, o curso do Mulher Atual foi criado e eu ministro esse curso também. E ministro o curso de comunicação e técnicas de apresentação, que é o curso, né, antigo de oratória pro produtor rural. Ah, mas oratória, o que o produtor rural quer com oratória? É a comunicação para ele aprender a negociar, para ele aprender a vender o produto dele, para lá na cooperativa ele conseguir conversar com o vendedor, Claro. negociar, argumentar. Então, são esses 2 cursos que eu ministro hoje. Gosto muito do que eu faço, inclusive tem muitos sindicatos aí, tem uma mulher que inclusive é referência nesse meio, que é a Lisiane, ali de Teixeira. A Lisiane hoje é vice-presidente da FAEP, a nível estadual, abaixo do Dr. Agide é a Lisiane, uma referência para nós, e é aqui da região, é de Teixeira Soares, presidente do sindicato, e ela sempre traz essa referência para nós, de que a mulher ela não precisa deixar de ser feminina, Claro. para poder estar no agro. E ela tem uma frase que eu gosto muito que ela fala, que existem mulheres do agro e existem mulheres pelo agro. Então, a gente tem esse pensamento também, que tudo que nós vamos pensar hoje tem o agro, e a gente precisa ter esse carinho e esse olhar carinhoso pro produtor. Não, e é interessantíssimo isso que você está falando, né? De uma gestão completa. Lá, o Senar dá um curso pro produtor rural de quê? De plantar? De colher? De lidar com vaca? Não, de desenvolvimento pessoal. De desenvolvimento pessoal. É algo que eu também, dentro da minha profissão, né, tento trazer isso, tento bater bastante nessa tecla, que é o produtor, ele é um gestor. Hoje, acredito que, principalmente a nova geração que está chegando, né, ou está assumindo de fato as propriedades, ele já entendeu que o trabalho dele não é só lá em cima do trator, o trabalho dele não é só na venda lá do produto em si, da commodity em si. Ele tem que fazer toda a gestão do seu negócio. É como uma empresa, como uma grande empresa. E aí precisa de uma gestão contábil, precisa de uma gestão de RH, precisa de uma gestão jurídica, alô? Precisa saber de que forma você vai fazer esse investimento, você vai, poxa, quanto eu vou produzir e de que eu vou produzir? Opa, então eu preciso falar com alguém que entenda de investimento, eu preciso fazer um head da minha produção, eu preciso saber como que tá o estoque de soja da China, para poder mensurar mais ou menos como que vai estar o mercado na hora que eu for colher e vender, para ver se vale a pena eu vender agora e travar esse preço, vale a pena eu esperar lá para frente, vale a pena eu fazer isso com uma porcentagem, ou eu faço um hedge em outra coisa. Então, essa gestão, ela é de extrema importância para quem está trabalhando no campo. Acho que não há mais espaço para o amadorismo, como em tudo, né? Não. E acredito que no agronegócio não tem mais esse espaço. Um produtor um pouco menor, amador, daqui a pouco tempo ele vai estar sem dinheiro, vai vender a terra e vai vir um outro produtor com uma boa gestão maior, vai comprar sua terra e ele, ficou sem o local da sua empresa, né? Sim. Como administradora, Arthur, eu sempre gosto de mencionar para os produtores assim, eles precisam entender que a propriedade rural, ela é uma empresa. Ele tem que tratar aquela propriedade como uma empresa. Porque, assim, ele não precisa ser grande, ele não precisa ser gigante, ele não precisa ter a tecnologia de ponta, ele não precisa ter o melhor rebanho ou o maior rebanho. Ele precisa ser bom com o que ele tem. E ele precisa usar aquilo ali com racionalidade. Por exemplo, você falou da gestão. Os produtores, hoje, eles, até no trabalho que eu tenho ali na DAPAR, ou até mesmo no contato que eu tenho deles com o Senar, às vezes a gente fala, o senhor precisa trazer o ITR atualizado.
ITR atualizado, ele tá com o ITR lá de 2018. Uhum. Aí ele vai tentar um financiamento no banco, não consegue porque tem ITR atrasado, porque a CCIR não está atualizada, ou porque a regularização fundiária. Na nossa região aqui a gente tem muito problema com regularização fundiária, Sim. por conta dos custos, Sim. que é você fazer um inventário, dividir, escriturar, tudo mais. Então, a gente vê esse amadorismo mesmo. Só que o produtor não pode mais pensar que ele pode seguir nesse amadorismo. Porque hoje eu vejo, Arturo, um caminho inverso do que aconteceu na minha adolescência. Uhum. Então, assim, na minha época, na minha adolescência, Esses dias, nós saíamos das propriedades para procurar uma vida melhor na cidade. Hoje, a gente vê um fluxo contrário. Uhum. A gente vê a juventude voltando para as propriedades, fazendo atividades que teoricamente, se a gente for ver, tem uma visão muito urbana. Arquitetura, por exemplo, o próprio direito. Esse acesso dessas profissões que antes eram urbanas, elas estão indo agora, estão voltando para o agro. Hoje, numa propriedade rural, você tem internet de boa qualidade, você tem TV a cabo, você tem tudo o que a cidade te proporciona. Eu até brinco com os meus amigos que eu falo que antigamente a gente queria sair do sítio para fazer festa na cidade. Uhum. Hoje o pessoal da cidade sai da cidade para fazer festa no sítio. E a gente vê esse fluxo tomando esse rumo agora para as propriedades rurais. E eu tive a oportunidade, inclusive com você, nós fomos num evento de encerramento do Senar de um curso que eu achei muito legal. É um curso dividido em 12 sessões chamado Empreendedor Rural, o PER, né? Programa PER. Empreendedor Rural, o PER. Onde durante 12 sessões ao produtor rural é oferecido inúmeras ferramentas de gestão. Tem lá, fala sobre contábil, fala sobre projeto, fala sobre financiamento, fala sobre gestão jurídica, fala sobre uma série de coisas que podem ser aplicados. E lá eu pude ver a criatividade do pessoal, né? Eu lembro que até quando nesse evento que eu fui, que nós fomos, né? Acho que um dos primeiros, se não quem ficou em primeiro lugar lá, né? Que depois é escolhido entre os projetos melhores, né? Eu não sei se ficou em primeiro, mas um dos primeiros era uma pessoa que explorava uma pequena propriedade de 2 alqueires. E na propriedade de 2 alqueires, ele tinha estufa de morango, salvo engano, tinha 1 ou 2 granjas de frango e ainda tava... Aí o projeto tratava-se de criação de peixe. Então, assim... Tem como, com uma boa gestão, você permanecer, né? Às vezes, não, mas eu queria ficar, mas o pai deixou pra mim só 1 alqueire. O pai deixou pra mim só 2 alqueires. Bom, se plantar soja vai ficar meio puxado. Mas agora, pra você fazer um projeto diferente, cabe, né? Cabe sim. E outra coisa também, Arturo, que é bacana destacar é que, assim, o produtor rural, ele tem uma visão que ele sempre acha dificultoso. Não tô dizendo que não é, porque é. Porque ele depende muito do clima. O clima é talvez o principal amigo capital. ou inimigo. O clima é um capital. Se você for, não é só o dinheiro, não é só o capital terra, não é só o capital humano, que são as pessoas que vão estar trabalhando, mas tem o capital clima, porque você depende dele bastante. Mas eu acredito muito no seguinte, hoje em dia não é o produtor que faz o preço do produto. Eu fiz esse suco e eu tô vendendo ele, quero vender ele a R$15, porque eu tive tanto de custo de produção, eu tive a mão de obra, vou colocar aqui, fazer uma planilha de custos, tenho o local, o liquidificador que eu usei para bater e tudo mais, e agora eu quero usar uma margem de lucro de 30%. Eu quero vender esse suco a R$20 agora. Agora eu quero vender a 20. Não, amanhã eu quero vender a 21. O produtor rural não é ele que precifica. Ele depende do mercado para precificar. Sim. Então, ele tem que ter um conhecimento de gestão para ele saber se ele faz contrato da produção, contrato antecipado, se ele faz contrato, se ele não faz. O leite, por exemplo. A gente vê uma discrepância muito grande entre a caixinha de leite que tá lá na prateleira do supermercado e o que o produtor de leite recebe. Sim. A diferença é muito grande.
E não é o produtor que decide. Eu quero vender o litro do meu leite a R$2, R$3. Não é o produtor que E decide. ele não pode falar, não, senão eu guardo aqui e vendo depois. Não tenho dá. isso, né? Ele tem que vender. Então, o produtor, ele depende do mercado. Ele depende das especulações, ele depende da bolsa, ele depende da guerra lá da China e da Ucrânia. Então, são inúmeros fatores que, se o produtor não diversificar a propriedade, ter várias opções, ou ele se profissionalizar, deixar do amadorismo, como você falou, ele não vai conseguir se manter, realmente. E aí quando eu falo dessa questão de gestão, fechar os gargalos, né? Beleza, o produtor, ele tá focado aqui em fechar o gargalo da produção em si, né? Bom, qual é o melhor defensivo que eu vou usar, qual é o melhor formato que eu vou fazer, qual é a porcentagem que eu vou fazer aqui do uso da minha terra, isso ele tá lá. Mas existe uma outra gestão em outros gargalos. Exatamente. Por exemplo, da onde eu trabalho, a gestão jurídica, né? Tem o gargalo trabalhista, por exemplo, tem questão de contrato, tem questão, como você falou, da regularização fundiária, tem o gargalo da questão contábil, né? A contabilidade do produtor rural, o que é? Chega lá no final da produção, no final do ano fiscal, eu vou apurar 20% sobre 20%, o que isso me sobrou aqui, eu vou fazer empréstimo para minha família inteira para não me dar imposto de renda para pagar. Tá, mas isso acaba gerando um bolo, isso acaba criando impacto em outros impostos de renda. Então, existem formas mais eficazes e modernas de o produtor fazer a sua gestão contábil, né? Então, a gestão é de tudo, né? Exatamente. Aí que entra o empreendedor rural, né? O programa Empreendedor Rural. E é bacana porque eu sempre comento que o programa do empreendedor rural, eu não cheguei a fazer ele e o contato que eu tive foi pequeno com o conteúdo desse curso. Mas o que a gente tem de conhecimento é que é praticamente uma faculdade de gestão. É muito bom e é um conteúdo gratuito. Não sei se mencionamos aqui, mas todos os cursos do Senar para o produtor rural são gratuitos. Porque aquele valor que nós comentamos lá no comecinho, ele já foi recolhido. Sim. Então, ele já está sendo disponibilizado para o produtor de forma gratuita. Então, é só o produtor realmente ter interesse, ter a demanda, levar até os sindicatos, que são eles que mobilizam os cursos, e fazer solicitar a turma e fazer o curso realmente, né? Então, por isso, agora eu quero. Se quiserem daqui. Esse aqui também. Produção, faz favor. Estamos entrando em uma hora exatamente agora. Eu quero esse aqui, vou levar. E você vê, assim, a demanda, você vê o pessoal buscando, como que é feito essa bate nas portas lá? Então, existe um ciclo também, uma cadeia. Teoricamente, o produtor traz a demanda até o sindicato rural. O sindicato é parceiro, ele faz parte do sistema FAEP, que é a FAEP mesmo, o Senar e os sindicatos rurais. Esses sindicatos rurais, eles vão, tem uma demanda para fazer curso de morangueiro. Aí vai fechar uma turma, vai ver lá o número mínimo, vai ver todas as regras e vai entrar na listinha lá, vai ver que instrutor que consegue atender, vai agendar, vai marcar e vai fazer. Mas essa mobilização que eles chamam, que é lá com o produtor, ela depende muito, claro, que de um esforço do próprio sindicato para mostrar, esse curso é bom, a gente quer fazer isso, aquilo, uma divulgação, uma conscientização. Ainda existem muitos problemas de mobilização para os cursos do Senar. Porque eu não sei se o produtor, ele não é que ele desacredita, pelo contrário. Porque a credibilidade dos cursos do Senar são incríveis mesmo, são cursos de ótima qualidade. Mas talvez o produtor... Tem gente que às vezes nem sabe que tem curso, que tem tantos cursos bons e gratuitos. E a gente não tem ideia. Também, outra é a própria distância física, né? Você sai aqui de Irati para chegar em Gonçalves Júnior... 50 quilômetros? É isso? Não, 50 quilômetros é até Itapará. Até Itapará, isso. Itapará. Até Itapará, 50 quilômetros. É uma baita de uma comunidade, mas está a 50 quilômetros da sua cidade sede. Então, tem essa questão também da distância física. Exatamente. Eu sou da seguinte opinião. Cara, é de graça. De graça, entre aspas, já tá pago, né? Mas é de graça
vai te trazer Benefício. vai te trazer um ensino, uma educação, se atraque. Lógico, né? Se o cara não planta morango, ele não vai fazer o curso de morango, de compota de morango. Mas, poxa, tem tanta tecnologia que tá na mão aí para você fazer hoje, né? Exatamente. Então, eu acho esse curso, né? Eu vi me apareceu aí algumas vezes, né? Esse curso de drone, poxa, ao invés de você pegar a pé, uma moto, um cavalo e você tocar até lá no meio de uma lavoura, poxa, se o cara tem essa facilidade, sobe um drone, vai lá, olha lá, tem uma visão mais ampla, tem né? Acho que isso traz uma facilidade. Não é simples de operar, poxa, mas peraí. O Senar tem um curso reconhecidíssimo de operação. E são essas tecnologias que às vezes a gente acha, drone, né? Já que você tocou no assunto. Drone, meu Deus, há 5 anos atrás a gente nem imaginaria. Drone era pra quê? Pra tirar foto. Pra subir lá e tirar foto. Hoje a gente tem drones específicos criados, até inclusive as próprias empresas de implementos agrícolas, de grandes empresas aí até da cidade, eles já têm os drones específicos para aplicação de defensivo agrícola. Então, o quanto de energia não economiza, o quanto de combustível, de mão de obra que se economiza. Então, essas novas tecnologias a gente tem que aproveitar as oportunidades e realmente fazer os cursos, né? Eu digo, gente, faça curso Senar. Tá lá, tá à disposição, tá né? Tá lá à disposição. Todos os municípios, a maioria dos municípios tem sindicato rural, é só procurar o pessoal do sindicato, dizer que você tem interesse em fazer o curso. Entra no site, inclusive tem cursos à distância, qualificadíssimos, maravilhosos à distância. E assim, uma das ideias minha, né, e da produção, da gente ter esse podcast, ele também é para que a gente... Bom, ele é principalmente para que a gente não trate exclusivamente aqui de termos técnicos, né? Claro, a gente traz a questão técnica aqui também, como você trouxe aqui tanto do Senar quanto da ADAPAR, do teu conhecimento, mas eu acho principalmente, assim, a gente entender que há uma cultura em torno disso. Né? Há uma cultura do interior, há uma forma de falar, tem eu vejo muito um dialeto próprio, né? Acho que, principalmente aqui na região onde a gente pega uma influência dos gaúchos. Mas se você vai falar de agronegócio, você pega ali o sertanejo paulista ali, né? E aí vejo mais ou menos esses dois povos desbravando aí o interior. Como diz a música, né? Um gaúcho abrindo fronteiras. Tipo isso. E há uma cultura envolvida nisso, né? Há uma forma de vida, uma forma de ver as coisas que é diferente lá da capital, né? E não sei se me fiz tão claro, mas assim, dentro disso, tá? Como que você acha que é visto fora aonde você acha que o pessoal peca quando vem falar Poxa, vem falar vou me pôr no meio, quando vem falar da gente, né? Como eu falei, sou de Curitiba, tô aqui em Irati, agora já sou iratiense. Vejo, acompanho como que outras, né, talvez as cidades maiores veem essa situação, mas que assim, não é só a lida de campo, não é só lida de campo, quando eu falo, é tudo envolvendo esse agronegócio. Tem mais coisa no meio, tem a forma de viver, né? Sim, e é uma tradição. Eu gosto de trazer a palavra tradição. Por exemplo, a tradição do chimarrão. A gente vê pessoas aí que não moram no sítio, vou falar sítio, né? Que não moram no interior, que nunca tomaram o chimarrão, mas que você vê aí, às vezes, nas faculdades, o pessoal tomando o chimarrão, o tererê, são resquícios, são tradições que a gente traz pro nosso dia a dia. Eu sou de uma região, por exemplo, em que a gente come ainda, né? Muito virado de feijão com melancia. E aí você começa... Nossa, bom pra dar um revertério. Nossa, não, mas pior que não dá. Não dá. Porque daí a pessoa pensa, meu Deus do céu, até essa semana num curso em Teixeira eu falei isso, o pessoal falou, meu Deus, virado de feijão com melancia. Mas tem uma tradição. Por que a minha família come isso? Porque lá na época em que eles trabalhavam com lavoura, em que se plantava na plantadeirinha manual, carpia, quebrava milho, arrancava feijão... se saía muito cedo de casa para não pegar as horas mais fortes do sol e se levava o virado de feijão pronto já, quando não dava para fazer ali numa pedra e esquentar uma panela.
se levava o virado de feijão pronto. E a melancia, como às vezes já tinha ali na própria lavoura, eles deixavam dentro do olho d'água. Uhum. A melancia Pregelando. ficava fresquinha, geladinha, porque a água verte da terra fresquinha. Então aquela ali era a refeição deles. Não dava Uhum. para esquentar água para fazer um café ou um suco, nada. Então era aquele. Por que tomar suco se tinha fruta Sim. ali natural? Então são tradições que a gente traz no nosso dia a dia, inseridos ali, até nas nossas refeições, principalmente. O jeito de temperar a comida, a comidinha da mãe. Gente, quem que mora na cidade, quem que não gosta de uma comidinha feita numa panela de ferro, num fogão a lenha? Sim. Então, tem esse gosto de infância, tem essa tradição. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente não tá falando só daquela imagem do navio sendo carregado Uhum. de soja. Ou né, bota aquelas fotos de 10 colhedeiras, uma do lado da outra, Isso. aquelas que não tem nem roda de esteira, assim. Uhum. Calma, gente, isso é um lá, né? Exatamente. A gente tá falando da feira do produtor aqui de Irati, que tem os embutidos, os queijos feitos pelos pequenos produtores, as hortaliças, as frutas. A gente tá falando do nosso dia a dia mesmo. Como eu estava te falando lá da minha região, quando eu vim para Irati há quase 12 anos atrás, se eu falar uma coisa, talvez vocês nem vão acreditar, eu nunca tinha comido pirogue. Uhum. Que na verdade eu nem sei se é pirogue que se pronuncia. Algumas pessoas falam pirogue, uma coisa assim. Porque a influência europeia dos ucranianos, dos poloneses, que lá na minha região não tem. A influência da colonização da minha região é de italianos e brasileiros mesmo, os índios, os bugres. Então, a gente tem essas referências. E em cada região, gente, o nosso Paraná é riquíssimo de tradição, de cultura. Se nós viajarmos para os lugares aqui pertinho, vamos para Carambeí, os holandeses, Castro, Gonçalves Júnior é uma colônia de holandeses, inicialmente. Então, nós temos muita cultura, muita coisa bacana. Os meios de produção, o jeito que o produtor produz é cultural. E às vezes a gente pensa, mas Irati, não sei o que, tem um negócio da cultura. A gente precisa respeitar também a cultura. Não adianta a gente, essa miscigenação é bacana porque a gente consegue essa conectividade entre todo mundo. Vai dizer assim, ó, que você não te traz, eu vou falar um parágrafo aqui e você vai vir na tua cabeça a imagem. Um sábado de manhã, frio, você tomando um mate, comendo uma mimosa e o pinhão na chapa. Você monta essa? Monta. E é um negócio muito nosso aqui, né? É um negócio muito... E é cultura isso. E assim, entender também que talvez longe, quanto mais longe daqui, né, menos reverbera ou demora mais para reverberar o que acontece aqui no campo, né? Até o caminho você vai fazendo, né? Você sai de qualquer cidade do interior aqui, perto das cidades, a cidade, mas em qualquer ponto que você esteja, tirando as grandes cidades aqui do interior, né? Você sempre tá vendo uma plantação, e você faz o caminho que você vai aqui, desce a 277 para Curitiba, vai vendo a hora que você tá em cima da serra, dá para ver muita plantação. Aí chegando em Campo Largo ali, tem as últimas, já fazendo divisa com a cidade. Aí já começa a cidade, né? Então essa é a fronteira visível, né? Mas assim, agora baixou o preço do soja. Impacta a gente aqui, impacta o comércio, impacta o serviço de Irati, impacta a economia de todas as cidades. Claro, demora um pouquinho mais para reverberar lá na capital, né? Mas reverbera pra gente aqui essa situação, né? Acaba que todo mundo pega um pouco desses respingos dessa garoa. Às vezes pode ser que não chegue a gota toda, mas uma garoinha chega. E a gente tem nesse contexto de agronegócio, como você falou, a soja baixou. A soja baixou o preço. Por quê? Por que baixou? Será que é o produtor? Não é o produtor, é o mercado. E são as demandas, e normalmente ainda sob uma regência internacional. Então isso vai impactar lá no valor do frango, vai impactar no valor do leite, porque são produtos que são usados para alimentação desses animais, que vai virar a nossa carne do dia a dia também, né? Elaine, queria te agradecer muito, 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 muito por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, ter topado essa empreitada de fazer esse primeiro episódio. Acredito que a gente tenha trazido um conteúdo legal aqui para compartilhar, principalmente assim, isso aqui que a gente está falando está nos livros, isso aqui está nos manuais? Possivelmente não.
Mas essa é a vivência, né? Um pouquinho da experiência aqui que cada um tem. Você principalmente, né? Vindo do Grongoró, né? Vindo da Campina do Simão, e fazendo todo o caminho, né? Não é que você é de lá, permaneceu, não. Você saiu de lá, você estudou, você se formou, você trabalha em mais de uma ponta, né? Você tem a Isso. família lá ligada, então acho que isso uma pessoa que condense mais as pontas eu não vejo. Então, muito obrigado por essa. Ficamos lisonjeados com a sua presença aqui. Eu que agradeço novamente pela oportunidade. Eu é que me sinto lisonjeada por ter participado do primeiro podcast aqui de vocês. Já quero de antemão já parabenizar pela ideia. É isso mesmo. Bacana, vocês vão ter todo o meu apoio durante toda a empreitada de vocês, tudo que vocês precisarem, porque realmente nós precisamos aproximar e levar um conteúdo para o produtor rural, porque acredito que todos eles vão poder ter acesso a esse conteúdo aí nas mídias e tudo mais, né? E assim, aproveito agora, né, o final desse nosso primeiro episódio, né, essa ideia ela me surgiu há um tempo atrás e faltavam meios, né, de colocar ela em ação. E aí foi quando eu conheci o John, nosso produtor, e ele falou, cara, eu queria produzir um podcast. Eu falei, pô, eu queria ser produzido. E aí a nossa ideia andou. Depois ainda o nosso time foi composto pela Camille, nossa social media, que aí faz essa... Bom, da porteira pra fora aqui, ela que lida pra gente. Maturamos essa equipe e hoje... E a ideia é justamente isso que eu falei agora há pouco. Assim, eu vejo que o pessoal fala assim, há dois Brasis, né? O Brasil rico e o Brasil pobre. O Brasil do alto das coberturas e o Brasil da favela. Na verdade, eu acho que há dois Brasis diferentes um pouco, que seria mais ou menos geograficamente falando entre dois Brasis ali mais próximos do litoral e o mais próximo do interior, sabe? É ali que eu acho que tá a divisão cultural que existe, né? Começando do Rio Grande do Sul, subindo, passando pro Mato Grosso, indo, né, agora mais para cima. E é uma cultura que ela não mostra na mídia. Porque fisicamente a grande mídia que surgiu lá no meio do século passado é do Rio de Janeiro e é de São Paulo, né? Principalmente. Então, é a cultura de lá. Eu fico meio sim, sabe? É uma opinião minha mesmo, sabe? Quando eu liga lá na grande emissora e fala assim, aí mostra, sei lá, um carnaval de samba e fala, isso é o Brasil. Olha, eu acho que não dá pra se generalizar. Só tem um exemplo pequeno, não tô falando especificamente disso, né? Mas assim, isso também é o Brasil. Mas peraí. Também é o Brasil, claro, né? Mas há um Brasil aqui, né? Acho que começou a ficar um pouquinho mais aparente essa divisão, né? E acho que tá na hora da gente falar de quem não foi falado até agora, né? De quem não teve esse espaço, de quem não apareceu, ou apareceu assim como uma grande uma caricatura, né? Há uma caricatura desse outro Brasil, que é o que a gente vive, é o do batidão, é do dia a dia, é onde a gente está inserido, é onde muita gente está inserido, e eventualmente não tem voz, e aí precisa acreditar que aquilo é o Brasil. Não, aquilo também é o Brasil, nós estamos juntos, né? Todos sob a mesma bandeira, sob a mesma nação, mas... Pera, vamos dar voz pra gente que tá aqui, né? No batidão, no poeirão aqui. Então, a ideia é trazer, né, essa cultura daqui, é explorar o pessoal. Acho que o nosso podcast ele começa um pouco regional, mas não é a nossa ideia. A gente vai abrir, a gente tá com muita ideia aí de expandir ainda mais. Nos falaram muitas vezes que tem que botar a cara, então está botada, está aqui, e como eu conversava com o meu produtor ontem, não tem mais como dar ré, não tem mais como parar, não tem mais como desistir. É daqui pro estouro ou não, né? Então... Foguete não tem ré. Pois mas pode cair, né? Tem Tesla deve fazer. Mas o tropeiro, quando sai com os porquinhos, não dá pra voltar pra trás. Tem que ir lá na cidade vender ele, né? Já tem que ir, já tem que ir até o fim. Então, faço agora alguns agradecimentos especiais. Vou agradecer aqui um amigo nosso,
Emiliano Gomes, que é o dono aqui do espaço, do Conecta Hub, é um coworking que foi justamente a ideia dele era que aqui as ideias fluíssem, a inovação acontecesse, e foi de fato, foi aqui que eu encontrei com o John, e foi aqui que essa ideia surgiu, então um agradecimento especial aí ao nosso amigo Emiliano. Muitas pessoas né, têm aqui envolvidos, agradeço a minha família. A Jéssica tá lá em casa, que a Cecília é meio doentinha hoje, então segurou a barra lá pra mim. Tem que voltar lá ver as meninas. E agora eu vou pedir, minha produção. Venham aqui também na frente das câmeras, venham dar um oizinho. Tem que agradecer a Smack. Agradecer aí ao nosso primeiro patrocinador, a Smack, que trouxe um suco maravilhoso, trouxe um brownie melhor ainda. Inclusive, vou pedir pra eles pararem de mandar isso. Porque senão. Não. Quando eu voltar quando aqui, vier, por favor. porque senão não vai render, né? Por favor. Agradecer a Jaque, que fez o chimarrão aqui pra gente, pessoal da Pontagro, patrocina nós. Jean Kloster, meu amigo lá, mandar um abraço pra ele. E, produção, vem aqui. A gente deixa pra selfie, porque senão a gente vai bater nos cabos e vai derrubar tudo. Tá, vocês vão tropeçar nos cabos? A produção não quer aparecer. Deixa que o artista brilhe aqui na frente, né? Lene, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, próxima semana estamos aí de novo com um novo convidado. Durante a semana, acompanhem a gente aí. Alguns cortes nossos vão ser divulgados. Esta quinta-feira estará no ar nas outras plataformas. E durante a semana a gente divulga então também nosso próximo convidado. Um abraço a todos.